Irmãos, eu vos saúdo na doce e confortadora paz do Senhor. Quero dizer a todos mais uma vez que é com muito temor e tremor que a gente assume essa tribuna, esse púlpito sagrado, para compartilhar com os irmãos algo da palavra de Deus. Louvar a Ele, louvar a Deus, sobretudo e acima de tudo, pela salvação que nós alcançamos em Cristo, o perdão dos nossos pecados, a graça liberada que proveu da parte de Deus aquilo que nós vamos estudar hoje, as bênçãos que acompanham, que advêm, que provêm da salvação. E também reconhecer aqui o privilégio que a gente sempre tem de poder exercer o ministério do ensino, pela anuência e a boa vontade do nosso presidente, Bispo José do Carmo, nossos pastores aqui da sede, mas penso e precisa ser assim também, por chamado da parte de Deus. Pois bem, nesse trimestre, nós estamos estudando uma série de lições. Iniciamos no domingo passado, na carta aos Efésios. Essa que é a rainha das cartas do Novo Testamento. E a essência e o teor desta carta visa apresentar a magnitude, a excelência, o estupendo propósito de Deus concernente à salvação e à redenção da espécie humana. Daí nós temos começado no domingo passado a lição com o título Maravilhoso Plano, o maravilhoso propósito de Deus em Cristo Jesus. E esta é uma carta que fala muito acentuadamente da eleição em Cristo, da predestinação em Cristo e seus propósitos, com um objetivo bem definido. Nós lemos algum versículo aqui que colocou isso. Dentre outros objetivos, o objetivo absoluto é que tudo isso redunde, conduza, convirja para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E aí, tendo em vista que essa lição trata deste assunto, e eu estou introduzindo assim, para dizer aos irmãos e à igreja do Senhor, e todos nós já sabemos, que nós pentecostais, sobretudo nós assembleanos, já com 110 anos de trajetória e caminhada, enquanto segmento e instituição, organização, denominação, eu penso que cooperativa e não corporativa do reino, vou repetir, denominação cooperativa e não corporativa do reino, nos despertamos para um conhecimento mais acadêmico do conteúdo, das doutrinas constituintes, ou que constituem o arcabouço, ou a ideia geral da fé cristã, mais recentemente. Talvez desses 110 anos de história, só nos últimos 30 anos, embora já tenhamos tido seminários e institutos bíblicos, desde, por exemplo, de Pindamonhangaba, fundado em 1957, tivemos o IBP, tivemos o IBES, Instituto Bíblico Ebenezer, que foi o primeiro instituto do Ministério de Madureira, fundado no Rio de Janeiro. Mas a ideia
E a razão da existência desses institutos era voltada específica e mais enfaticamente à formação de obreiros. O preparo prático de líderes, ou de obreiros para a seara do mestre. Só de 25, 30 anos para cá, como eu já disse, é que nós nos despertamos e aí abrimos um certo flanco para uma perspectiva teológica mais acadêmica. Aí eu vou dizer só para nós aqui, e me parece que isso não está sendo muito produtivo. Não em função de que a teologia acadêmica seja em si mesmo o problema, mas é porque ao longo desses anos, eu digo anos antes do surgimento dessa visão mais acadêmica da doutrina e da teologia, nosso lastro de conhecimento bíblico exegético, bíblico das Escrituras, ou bíblico doutrinário, honestamente falando, foi muito aquém do que deveria ser. E toda teologização que não nasça e que não se limite, que não nasça das Escrituras, e que em nascendo e se processando e se efetivando, não fique nos limites dos parâmetros e balizas das Escrituras, enquanto a palavra de Deus inspirada, autoritativa, normativa e fonte do nosso pensar teológico, vai nos conduzir, no mínimo, a um terreno de areia movediça. E aí, eu digo isso porque, de certa forma, direta, no passado mais diretamente, mas ainda hoje, ainda que indiretamente, sou envolvido com essa área. Gente nossa, que no afã e bem intencionado de aprofundar, de conhecer, esquece de levar em consideração que toda verdade, pastor Fabiano Pires, terá sempre a medida, a espessura de sua origem. Por isso eu trouxe esse livro aqui, não é porque eu estou vendendo na biblioteca, é um teólogo cubano, já falecido, Justo Gonçalves, tratando de uma breve história das doutrinas cristãs, como é que elas surgiram. No que concerne à eleição e predestinação, ninguém poderá entender e esboçar alguma compreensão bíblica e doutrinariamente equilibrada quanto a esse pensamento, se não conhecer um pouco de platonismo, neoplatonismo de Plotino e Santo Agostinho e mais tarde o João Calvino, e perceber que no momento em que isso foi sistematizado, porque abre aqui um parêntese, as doutrinas da nossa fé não estão devidamente sistematizadas aqui na palavra de Deus, elas são bíblicas. Por isso eu disse que é preciso toda doutrina emanar das Escrituras e depois de surgidas, permanecer nos parâmetros e limites das Escrituras. Mas elas não estão sistematizadas aqui. Elas surgiram em algum momento, com alguém, com um propósito, com forças de elucubração, pensamento, ideias e até ideologias corroborando positiva ou negativamente para o surgimento daquelas ideias, daquela doutrina. E aí, para encerrar essa introdução, porque hoje nós temos apenas um resumo, tenhamos cuidado, a fim de que nós não nos aproximemos da Bíblia, ao estudá-la, ao lê-la, já com uma ideia preconcebida. Todo o meu pensar teológico e doutrinário, e todo o meu pensamento, e eu imagino, e não apenas imagino, eu penso, eu tenho convicção de que a nossa fé é uma fé que exige entendimento,
Nós vamos estudar na lição próxima agora a oração de Paulo por conhecimento. Paulo ora nessa epístola aqui, para que o povo de Deus não tenha apenas o conhecimento, o gnóstico comum, mas que tenha o epignosco, o conhecimento pleno, completo, dessa maravilha, dessa riqueza chamada plano da salvação. Só que o grande problema que quando eu não compreendo, quando eu não levo em consideração o que esse livro coloca, as forças que estavam por trás, quando do surgimento dessa ou daquela sistematização doutrinária, eu chego para a Bíblia com um esquema. Lá no outro lado, mais acadêmico da fé, o tal de tulipe. Eu não tenho tempo para entrar nessa questão aqui, porque eu vou falar muito rapidamente, sem aprofundar e sem analisar o método da questão de eleição para eleição, dessa perspectiva acadêmica. Não, vamos falar do ponto que está aqui na Bíblia. E o Espírito Santo não quis polemizar e nem causar confusão, foi esclarecer. O tulipe. E é um esquema. Montou-se um esquema e foi às Escrituras então. E aí a ideia preconcebida tende a determinar a conclusão, pois todo pressuposto ou premissa conduz para um fim. E aí vem a ideia da depravação total, a eleição incondicional, a morte seletiva de Cristo. Entende isso? Pastor Samuel tem dificuldade de aceitar essa expressão, morte seletiva. Está lá no esquema, no conjunto do nascimento dessa proposta, de que a morte de Jesus não tem alcance para todo ser humano e todo filho de Adão. A morte só tem efeito sobre os já anteriormente eleitos. Então Jesus não morreu por todos, ou pelo menos a morte dele, ainda que tenha morrido por todos, a morte dele não tem efeito senão para com os eleitos. Depois vem a graça irresistível, e por último a segurança eterna dos salvos. Mas do lado de cá, que é mais a corrente nossa, se lá tem o tulipe, entre nós tem o facts, que é o acrônimo por trás de toda a perspectiva, vamos dizer assim, arminiana ou wesleyana, de onde a gente, como assembleano pentecostal, bebeu mais, sorveu mais. Então, repito, é da editora Agnus. Pastor Hernandes Dias Lopes é um dos patrocinadores e donos desta editora. Então, é bom material, embora ele seja, eu estou dizendo embora assim, da linha mais da teologia acadêmica. Mas aí, irmãos, a gente sabe então que essa carta visa apresentar as riquezas da graça de Deus, no insofismável propósito de Deus, conforme o seu beneplácito e vontade de salvar o homem perdido, a raça caída. E essa riqueza está à disposição daqueles que chegaram à salvação. Veja bem que aqui o título da lição de hoje é bênçãos que advêm ou advindas da salvação. Então são bênçãos que só alcançam os salvos. E aí, Paulo, pelo Espírito Santo, introduz-se apresentando aqui como apóstolo, não da parte de homem algum, mas da parte de Deus e tal, e no versículo 4 ele começa um hino de louvor, que só vai terminar no versículo 14. A primeira palavra do versículo 4 é eudoquia, que dá a ideia de culto, de louvor, de doxologia, de adoração, de glorificação. Aí ele diz que no plano de Deus,
colocada em andamento em Cristo e na salvação, nós fomos abençoados. Ele dá a fonte dessas bênçãos. Segundo, Ele dá a natureza dessas bênçãos. Diz que as bênçãos são celestiais. Logo, isso já estabelece para nós o norte, com relação a um processo que já vem de longos anos, de esquecer o céu e colocar a fé cristã como uma questão de autoajuda, pastor Isaías, para resolver os problemas da vida mesmo. É claro que na salvação, as bênçãos da salvação incluem isso, mas as bênçãos são de natureza celestiais. Aliás, de natureza espiritual. Paulo fala da abrangência dessas bênçãos, todas as bênçãos. Mas também Paulo vai dizer de que essas bênçãos têm a ver com a vida espiritual, o celestial. E aí hoje, a nossa lição, muito próxima da lição anterior, e eu quero resumi-la apenas em 2 pontos. Falando alguma coisa desta eleição, né? A fim de que nós identifiquemos aqui, a partir dessa eleição e predestinação em Cristo, eu quero chamar a atenção para isso. A palavra graça aparece 12 vezes nessa epístola. A palavra em Cristo, ou outro correlato, nele, no amado, por ele, através dele, ou em Cristo, aparece no mínimo 16 vezes nessa epístola. Porque todas as bênçãos são dadas aos salvos, aos crentes, em Cristo. Se eu fosse resumir, em resumo, essa carta explica, torna claro, objetivamente claro, o propósito estabelecido por Deus desde toda a eternidade, de em Cristo salvar os homens e constituir a partir dos salvos uma nova comunidade. E aqui na carta aos Efésios vai ter uma lição futurista, certamente a gente vai passar por lá. Aparece por 2 vezes a palavra novo homem. Tem 2 palavras gregas para novo. Novo como neos, de recentemente, de ontem, de agora há pouco. E novo como kainos. E lá é kaine antropos. É novo de uma nova natureza, não é novo de recente, que surgiu agora há pouco, que de repente aí numa esquinazinha qualquer da vida aí, apareceu. Não é nesse sentido. Kainos e neos são 2 palavras traduzidas por novo, adjetivo traduzido por novo, mas que tem essa diferença. E num dos contextos, novo homem está falando do indivíduo. Agora em Cristo eu nasci de novo, sou novo homem, pelo novo nascimento e a regeneração. Mas em outro contexto, a palavra novo homem está se referindo a essa nova comunidade, esse novo povo, chamada igreja. É por isso que essa carta é também a carta que é chamada a carta da igreja. E aqui trata-se da igreja, da doutrina universal da igreja. Por isso que eu disse em algum momento, vocês me ouviram dizendo, que as Assembleias de Deus como denominação é cooperativa do reino e não é corporativa. E muitos dos senhores aqui sabem o que eu estou dizendo entre linhas aqui. Quando todo o movimento denominacionalista surgiu lá na Inglaterra, e ele é bem-vindo, pastor Jonas, e ele é necessário, e ele é positivo, não tem nada de errado, desde que cada uma delas estejam cooperando para a bandeira maior, chamada a Igreja Universal de Cristo. Mas quando ela privatiza e torna-se, e mais gravemente ainda, uma empresa, e passa a ter dono, e tem digitais, e o CNPJ que ela usa é privatizado para alguém ou alguns, ela pode estar funcionando como movimento, mas não é mais cooperativamente ativa do reino. Então essa carta trata isso, ela vai
esfolar a gente aqui com uma grossa, eu acho que alguma lição, uma grossa bem grossa, para ver se a gente, pastor José Fernandes, vai eliminando alguns caroços aí da vida, que a gente precisa eliminar à luz da palavra de Deus. Por isso eu disse também em algum momento aqui, que a Bíblia é normativa. Por que normativa? Porque ela é autoridade na questão de fé, doutrina. E por que ela é autoritativa? Ela é autoridade? Porque ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada, ela é inerrante. E ela é objetiva no sentido de que não é o que eu penso dela que determina a verdade. Escute uma frase que eu li recentemente, não nesse livro aqui, mas no outro livro de Michael Horton, que para nós da Igreja do Senhor Jesus, a verdade não repousa na palavra da autoridade que fala, mas na autoridade da palavra de quem fala. Se ele está falando, a autoridade da fala dele emana da palavra, pode ser a verdade, mas não é a autoridade. O pastor Enoque, me desculpa aqui, o trombeteamento, já li a Bíblia mais de 80 vezes, mas não é a minha ideia, por ser autoridade, ou tido como autoridade por alguém aí, que diz que é a verdade, porque a verdade da Bíblia não repousa sobre a palavra da autoridade, mas sobre a autoridade da palavra. E aí, a lição de hoje vai tratar sobre isso. Aliás, as lições desse instrumento vai tratar sobre isso, ou vão tratar sobre isso. E a grande riqueza e a maravilha aqui é a salvação. Paulo chega a chamar isso aqui de mistério. Mistério não é algo oculto, assim, mirabolante, meio esotérico. Mistério é algo que até recentemente, até algum tempo atrás estava oculto, mas agora na revelação de Deus foi trazido à tona, foi trazido ao conhecimento. E aqui fala do mistério de Cristo e do mistério da igreja. Alguém pode dizer assim, a lição, o item 1 da nossa lição, e eu já nesses 20 minutos eu encerro, está falando dessa eleição antes. Agora, como é que a gente fala em relação ao eterno, usando essa expressão antes e depois? Escute o que eu vou dizer. O tempo não cria rugas na face do eterno. Para Deus não tem antes nem depois, meu irmão. Vou repetir. O tempo não cria rugas na face do eterno. Aqui para mim você, por uma antropomorfia, vamos dizer assim, está dizendo antes e depois. Mas para Deus não. Deus é. Sendo eterno, para Deus nunca houve ontem e nem haverá amanhã. Porque para Ele é um eterno presente. Se é que eu posso dizer que tem presença na eternidade. E aí, a lição vai dizer, e o texto de aos Efésios, que nós somos eleitos em Cristo, antes do tempo. De eternidade em eternidade, Deus idealizou, propôs todas as coisas conforme o seu beneplácito. Beneplácito da palavra eudokia, que é a boa vontade de Deus em abençoar. E aí alguém perguntaria, mas pastor, nessa introdução prolixa e longa que o senhor fez aí, eleição tem a ver com predileção? Não. Eu já disse isso aqui, os irmãos me ouviram dizendo. No que concerne a compreensão, ainda que acadêmica dessas verdades, se eu admito, e eu admito porque está na Bíblia, que todos caíram um dia lá no primeiro Adão, pastor Maxwell, nós sabemos disso, Romanos 5 e tantos outros textos da Bíblia. Todos precisam ter a possibilidade, pelo menos, de ser redimidos no segundo Adão. E aí tem comentaristas e teólogos, por exemplo, o Warren Wiersbe. Ele exaustivamente no comentário que ele tem dessa carta, ele diz que é inadmissível acreditar numa predestinação ou numa eleição ou numa predestinação incondicional, onde Deus, no seu eterno propósito,
na sua soberania, e nós já estudamos sobre Deus parece que no segundo trimestre. Deus é soberano, mas Ele não é arbitrário. Ele não pode agir contra a natureza dele mesmo, que é justa, santa e verdadeira. Então tem coisas que Deus não pode fazer? É claro que tem. Deus não pode mentir, por exemplo. Não porque lhe falta o poder para tanto, mas é porque a mentira é incompatível com a sua natureza. Deus não pode errar. Entendeu? Então Ele é soberano, mas não é arbitrário. E aí, eleição não significa que Deus tem alguns favoritos, mas que Ele simplesmente escolheu um canal de bênção para alcançar a todos. Então eu acho que, para resumir aqui, passar o teu segundo item, que eu resumi essa lição em 2 itens, o grande eleito aqui é Jesus Cristo. Fomos eleitos nele, predestinados nele. É mais ou menos por comparação o que a gente sabe aqui. Eu estou em Goiânia, vai completar 20 anos que eu retornei de São Paulo para Goiânia, agora no início do próximo ano. Eu cheguei por aqui, pastor Samuel é desta igreja, é filho dessa cidade, e digamos que ele fosse alguém militante na área da política. Ele pertence ao partido tal. E ele chega para mim aí, está aproximando uma eleição, uma campanha, e fala assim: Enoque, você não quer sair candidato pela minha legenda? Eu preciso de conseguir o número mínimo de tantos candidatos para... Eu não sou conhecido, não tenho voto nenhum. Lembra lá do homem da barba? O meu nome é Enéas. Você sabe que ele levou consigo para a Câmara Federal um deputado que teve 200 e poucos votos, um deputado federal. E aí, eu falo: não, pastor, eu não sou conhecido. Não tô... Pastor Samuel, não, pode vir. Que o pastor Samuel é tão bom de voto, que ele consegue voto para elegê-lo e mais 10. Aí eu entrei na campanha com ele. O voto não é meu, só que eu fui eleito nele. Por isso que dizem, eleitos nele, predestinados nele. Jesus é tão bom de voto, Ele é o único eleito que é capaz de arrastar o mundo todo com Ele. Agora, da mesma forma que os votos do pastor Samuel não contam para mim, se eu não tiver feito antecipado, usado evidentemente à vontade e feito opção pela legenda partidária dele, porque legenda de democrata não conta para PCDBista. A eleição de Jesus só conta para quem usa a vontade e escolhe, crê nele pela fé. E quem crê não trama, quem crê se rende. Quem crê, pastor Edmilson, não monta esquema. Por isso que essa carta diz que os destinatários da carta é para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis lá vem do adjetivo pistos, que pode ser traduzido os crentes, os que permanecem crentes. Está entendendo? E o por último, aliás, ainda nesse item 1, com relação à eleição, é claro que a gente não vai esgotar esse assunto aqui, e nem eu quero aprofundar, e não tenho, eu posso afogar nesse mar profundo aqui, porque mentes muito mais argutas e poderosas do que a minha, antes de mim, eu já disse desde Santo Agostinho e tudo mais, e um livro aqui vai tratar disso, contar essas histórias, do modo como isso foi surgindo e foi sendo formatada, pensaram sobre isso. Então não é a minha pequena mente, com meus pequenos neurônios, que vai resolver uma questão dessa. Mas o que eu quero dizer é que, à luz dessa carta, eleição sempre refere-se a pessoas, enquanto predestinação tem a ver com propósitos e objetivos de Deus para alguma finalidade.
Por isso que o item 2 da lição vai dizer assim, ó, predestinados para a comunhão. O item 3 que eu resumi no 2, vai dizer os propósitos da soberana eleição. E aí, gente, eu penso, respeitando qualquer opinião em contrário, e estou aberto que eu não sou dono da verdade. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo que imagina ser dono da verdade, pode, estou falando de pode, estar adentrando para um caminho perigoso e tornar-se intolerante. Jesus é a verdade. Eu tenho a verdade nas minhas mãos, eu estou procurando estudá-la e conhecê-la, mas eu não posso dizer, eu possuo a verdade. Eu não consigo assambarcar tudo, conhecer tudo. Então, na ótica dessa carta, a eleição de visa alcançar a todos. A eleição de visa alcançar a todos. Por isso que ele é o único eleito. Eleitos nele, predestinados nele. E eu encerro aqui em 5, 6 minutos. O item 2, que eu disse aos irmãos que resumi aqui, o 2 e o 3 num só, porque é muito próximo um do outro. Predestinados para uma vida de comunhão. Por que uma vida de comunhão? Porque todo processo de predestinação em Cristo tem um objetivo definido. Fomos predestinados para a adoção de filhos. Daí o item 2 dizer, predestinados para a comunhão. Uma vida de comunhão. Tem uma arena, um espaço, onde a comunhão precisa ser mais vivida e mais exemplificada, mais evidenciada do que na família? Certamente não. Só que quando diz aqui que nós fomos predestinados para filho de adoção, alguém pode perguntar, mas pastor, a gente não se torna filho de Deus, não é pela regeneração? É. Huiothesia é a palavra adoção aqui. Ninguém se torna filho de Deus senão pelo novo nascimento. João capítulo 3, do diálogo com Jesus lá. Mas por que aparece aqui que nós fomos adotados? Olha, escute bem, a adoção é o ato através do qual Deus nos coloca, é aqui que é o sentido de adoção. A adoção não nos torna necessariamente filhos, porque a gente já é filho no sentido de que já nascemos de novo pela regeneração, mas a adoção nos coloca no estado de filhos adultos, visando a dar a mim e a você a imediata condição de fazer uso das riquezas e herança que nós temos em Cristo. Então é sua por direito, pode lançar a mão delas, porque você agora é filho adulto. Fiquem em pé todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Por isso que essa carta, lá no capítulo 4, que é o capítulo que termina o conteúdo doutrinário da carta, Paulo vai dizer, e nós vamos estudar isso numa lição posterior, que Deus deu alguns à igreja, deu para a igreja. Curioso, né? Que não diz que Deus dá a igreja para alguém, porque a igreja é dele. Paulo falou lá em Atos capítulo 20, falando inclusive com os obreiros desta igreja de Éfeso, quando ele despediu deles. Falou assim, olha, olhai por vós mesmos e por rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus. E ele não dá a igreja a alguém, mas dá alguém para a igreja. E ele deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do santo. E lá na frente tem um versículo assim, até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo Jesus, de varão perfeito. Sabe por quê? Que muitos de nós não usufruímos ainda a totalidade das bênçãos do Senhor? Porque não observamos que o propósito final da eleição e da predestinação, ao nos fazer filhos adultos, é nos conduzir
a uma vida de permanente santidade. E santo aqui vem do adjetivo hagios, que é separado para, porque em algum momento já foi separado de, entendeu? Não tem como pertencer a Deus e à igreja de Deus se não for separado do mundo para ser exclusivamente dele e estar na igreja dele. Mas só é santo quem é separado do mundo e do pecado, mas também é separado para uso exclusivo dele. E diz que nessa maturidade nós somos chamados também, no processo da santificação, que vai sendo cada dia mais desenvolvido, a santidade na nossa vida vai sendo cada vez mais desenvolvido, até que nós nos tornemos irrepreensíveis. A palavra está aí, está até na lição sua aí, amomos, sem defeito. E lá na frente Paulo vai usar a mesma palavra, falando da noiva do cordeiro, sem mácula e nem ruga. Não é o fato de eu ser crente que me faz santo, mas é o fato de eu ser santo que me faz crente. Eu fui separado de lá. Aí eu estou num estado de santidade. Agora, por estar nesse estado de santidade, eu sou desafiado também a crescer no processo da santificação. A santificação é a glorificação antecipada, e a glorificação é a santificação consumada. Sabe o que ele está dizendo? Sem santificação aqui, o autor aos Hebreus já falou, ninguém verá Deus lá. Sabe por quê? Porque a santificação, a santidade melhor, é a roupa de gala que eu tenho que usar para comparecer diante de Deus um dia. Quando você vai a uma festa, você não escolhe uma roupa melhor? Dependendo da festa, lá tem você precisa usar uma roupa de gala? A santificação aqui, isso é uma riqueza da igreja em Cristo. A santificação aqui e agora é a antecipação da glorificação. E a glorificação final lá é a consumação da santificação. Pai querido, nós temos o privilégio, mas sobretudo a responsabilidade, porque uma vez eleitos e predestinados em Cristo, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, a fim de que nós fôssemos feitos filhos de Deus, e na igreja que é o teu corpo, e na igreja que é a nova comunidade, o novo homem, criado em Cristo Jesus para as boas obras, temos a responsabilidade, o dever, de perseguir, Senhor, a maturidade espiritual, a perfeição e a estatura de varão perfeito, conforme o modelo de Cristo Jesus. Mais uma vez, na manhã deste domingo, nós queremos reconhecer que nós somos ainda projetos inacabados. Quantos de nós aqui, Senhor, estamos ainda distantes, longínquos do ideal, mas que o Teu Espírito, por meio dessas lições que estamos estudando, e haveremos de prosseguir estudando até que o Senhor volte um dia, ó Salvador da igreja e Salvador dos crentes, nós venhamos perceber, entender qual é a nossa participação nesse processo de crescimento, Pai. Guarda-nos da hipocrisia religiosa, mas especialmente, Pai, cura-nos de toda a possibilidade do cinismo que mascara a nossa vida. Dá-nos a coragem de nos aproximarmos do Senhor, porque agora já somos filhos, e o filho pode aproximar-se do Pai confiantemente, escudados, amparados, cobertos com o sangue do Calvário, a fim de ser Ele mesmo, ser o que é. Leva-nos por Tua bondade, sempre mais,
para o ápice dessa perfeição, dessa maturidade. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, para a sua glória e louvor, porque o objetivo final e cabal de sermos eleitos, predestinados, de termos sido feitos filhos, é para que a sua glória e a sua multiforme sabedoria seja manifestada no seu corpo, que é a igreja, aos principados e potestades, e o mundo saiba que Deus tem uma agência de atuação na terra, a sua igreja, o seu povo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.